nós estamos criando as nossas crianças muito sem conexão com a natureza. E essa desconexão das nossas crianças com a natureza está fazendo com que elas não se preocupem, não tomem conhecimento. É como se não existisse para as nossas crianças que estão sendo criadas totalmente desconectadas da natureza, é como se a natureza não existisse ou se não tivesse importância nenhuma para as nossas crianças. Eu já fiz live falando de um livro, eu até trouxe esse livro aqui, só para lembrar, né? Ele se chama A Última Criança na Natureza. O autor do livro, Richard Louv, que criou o conceito de fala, que fala que as nossas crianças sofrem de TDN, né? Transtorno de déficit de natureza. E esse autor faz a seguinte pergunta: quem vai salvar a natureza? Quem serão os guardiões da natureza? As pessoas que crescem tendo memórias afetivas, gostando e se importando com a natureza? Ou as crianças que nós estamos criando hoje totalmente desconectadas com a natureza, não se importando com elas? E o que isso tem a ver com a live de hoje? Peraí, não vai embora, não penso que eu endoidei, porque eu pensei muito para falar isso aqui, se eu falaria ou não falaria, tá? Mas é o seguinte, vocês devem estar pensando, né? Nos chama para falar de vício em telas e ficar falando de alterações climáticas, né? Onde eu quero chegar? O quanto o vício em telas das crianças e nosso pode estar agravando essa desconexão total com a natureza. E essa desconexão total com a natureza está fazendo com que cada vez menos as pessoas se preocupem com ela. Por isso que nós estamos sofrendo na pele, né? Os efeitos desse calor absurdo, fora do normal, exorbitante, tanto quanto está sendo o nosso vício em telas. Fez sentido o que eu trouxe? Esses dois pontos que eu conectei, essa ausência de contato com a natureza, fazendo com que cada vez menos as crianças, né, os adolescentes principalmente, se preocupem com a natureza, se preocupem com a preservação, com a salvação. Gente, nós vamos sofrer cada vez mais, e não é apocalíptico da minha parte, não li Profecia de Nostradamus, o que eu estou falando é ciência, é óbvio, é claro, nós estamos, né, a olhos vistos que está piorando muito as condições climáticas em que nós vivemos. Deixa eu ver se tem alguém aqui que me disse, falou de onde é. A Ana me deu boa noite, Ana. Se alguém quiser mandar aqui para mim, olha lá, a Ana Elvira está em Maceió, Alagoas. Vera, 41 graus no Rio de Janeiro. Ô Vera, mas você há de convir comigo que 41 graus para o Rio de Janeiro, tudo bem que é setembro, mas teoricamente vocês, né? Rio 40 graus, a famosa música. A questão é de lugares que nunca fez tanto calor que está fazendo, é essa a questão. E é essa conexão deste assunto, né? Alterações climáticas, crise climática, que a gente precisa fazer essa associação, conectar com a questão do vício em telas. E esses dias eu achei 37 graus em São Paulo, com sensação de 47. Meu Deus, Leonina, me solidarizo com vocês, viu, gente? Porque eu sei que não é fácil, né? Vai dando um mal-estar na gente. Mas esses dias eu vi uma charge, eu achei muito inteligente a charge. Charge é o meme, né? Como as pessoas gostam de dizer, as tirinhas, né? Na verdade era uma figura só, não era nenhuma tirinha. De dois extraterrestres passeando nas suas naves espaciais e olhando o planeta Terra lá embaixo. Aí um extraterrestre falava para o outro, até em espanhol a charge, né? Mas eles falavam assim, os terráqueos estão destruindo o seu planeta. Aí o outro responde, bem irônico, e os seus filhos ficam 6, 7, 8 horas frente às telas. Então, é isso. Foi essa conexão que eu quis trazer aqui para vocês, juntando o calor infernal de hoje com a nossa desconexão com a natureza, com a nossa conexão super mega extrapolante com as telas. E o que isso tem a ver com o assunto? Tem a ver que quanto mais a gente se conecta com as telas,
menos conexão com a natureza. A natureza precisa de exércitos de pessoas preocupadas em salvá-la. E isso não é papo de naturalista, de ecologista, de ecochato, eu nem sou. Só estudo um pouquinho sobre isso e me preocupo, porque eu sei que está afetando a nossa vida, tá bem? Mas eu chamei vocês aqui hoje para a gente falar um pouco do vício em telas, dos meus filhos ou meu também. Então não imaginem que é uma chamadinha de puxão de orelha, não pretendo, né? Não sou a dona da verdade, mas eu quero mais trazer algumas possibilidades de vocês enxergarem isso e depois tentar melhorar um pouco essa questão do nosso vício, nosso adulto. Eu tô sem nada aqui na minha mão que eu pudesse fingir que é um celular. Faz de conta que eu tô com o celular na minha mão aqui. Não adianta muito, por exemplo, eu estou incomodada com as horas que a minha filha fica no celular. Ela fica, depois da aula, fica 3, 4, 5 horas frente às telas nas redes sociais e eu vou chamar a atenção dela, mas eu vou com o meu celular na mão. Filhinha, sai do celular, você já está no celular há muitas horas. Nossa, mas essa fofoca aqui tá ótima. Ah, peraí que eu vou postar mais uma foto, peraí que eu vou mandar mais uma mensagem. Nossa, que babado que enxerguei aqui. Filho, você está jogando há muito tempo, mas eu mesmo não saio, né, dos meus afazeres ou da minha distração ou do meu passatempo, que quer que seja. Já vi cenas, garanto que eu não sou a única, né, mas já vi cenas de mães amamentando filhos correndo, né, aquela rolagem infinita que eu já falei em outras lives, correndo notícias e fofocas e o que quer que seja nas telas. Pais em pracinhas com os filhos, as crianças brincando, mas os pais no celular o tempo todo. Eu vi uma menina outro dia com a maior dificuldade para subir numa balança e a mãe estava, né, com a cara enfiada ali nas telas, nem viu a dificuldade da menina. E aí também, eu já comentei em outras lives aqui, esses dias correu um vídeo de um pai que chega com um bebezinho e põe o bebezinho no aquele carrinho, aquele bebê conforto, não sei se tem outro nome. Põe o bebê assim em cima da mesa de restaurante e o pai fica ali nas telas, não olha pro bebê e fica ali. E o menino, já deve ter uns 7, 8 meses, começa a fazer assim até que o menino tomba. Não mostra o resto da cena, mas esse nosso comportamento de ficar muito tempo frente às telas, o que é que está acontecendo? A gente está passando isso para as crianças, a gente está ensinando para as crianças. Imagine na hora de maior conexão de uma mãe com um filho, que é o momento da amamentação, que a live passada eu falei, né, que produz a ocitocina, que é aquele hormônio que é do aconchego, das relações humanas muito fortes, que a hora que você desenvolve isso, que você desenvolve a sua total conexão com seu filho, você tá nas telas. Você, mãe, tá nas telas. Ficar dando ordem pro filho sair do celular, mas a gente mesmo, adulto, nunca sair, independentemente se eu estou trabalhando ou estou apenas acessando redes sociais, não resolve, gente. As crianças, nossas crianças, precisam de um tempo de qualidade, que nós tenhamos com elas tempo de qualidade, estar juntos de verdade com as nossas crianças. É isso que a gente tem visto um pouco, por isso que eu trouxe essa provocação. O vício é do meu filho ou é meu também? Será que é o meu comportamento vicioso que está passando para o meu filho? Ele também está se viciando? Ah lá, a Ana tá dizendo o seguinte, que a filha dela tem 3 anos e não gosta quando estou no celular. Ela sempre reclama e eu uso pouco na frente dela. Perfeito, Ana, porque o fato da gente estar consciente de que não deve usar ou usar só em casos, né, de necessidade já é perfeito, já é maravilhoso. Eu falo que é meio caminho andado quando a gente toma consciência. Eu não sei se eu comentei em outras lives, mas eu nunca sei se são as mesmas pessoas, mas esses dias eu estava lendo um livro fantástico, acho que o melhor livro que eu li depois do Michel de Mourget, é da doutora Shimi Kang, e ela fala o seguinte, que ela, né, é defensora de zero telas, que faz todo um trabalho com os filhos, mas ela é médica também, cheia de funções, e que esses dias ela pegou o celular dela, estando com os filhos, e o filho mais velho dela falou, de 12 anos, falou, mamãe, você é hipócrita, porque você fala pra gente não pegar e você tá com ele. Ela se desculpou, falou, olha, eu tô fazendo uma questão urgente, mas você tem razão, eu já vou soltar. Então, assim, o tempo de qualidade, o tempo que eu, mãe, tenho, pouco que seja, mas que eu tenho pra ficar com o meu filho, eu preciso estar com o meu filho. O tempo que eu tenho para interagir com a minha criança, seja na pracinha, seja na sala de casa, seja onde for,
Eu preciso estar de verdade com o meu filho e não estar junto só de corpo presente. Sabe aquela coisa que as mães, as avós falavam? Estou de corpo presente, mas eu não estou ali. O meu espírito está em outro lugar. O meu espírito está nas informações que eu estou recebendo das telas aqui. Então, é disso que nós estamos falando. Eu não sei o que o Yuri falou, são de ambos, mas enfim, se quiser falar mais um pouco mais aqui, Yuri, que você fez um comentário, eu não entendi. As crianças, gente, aprendem muito pelo exemplo. É como se fosse um efeito espelho. E esse efeito espelho também vale para todos os outros comportamentos. Eu estou falando das telas, porque é o nosso assunto, é o assunto que eu trago para vocês, que eu falo no meu Instagram, que eu falo no meu canal do YouTube e que eu falo aqui todo domingo com vocês. Mas serve para tudo. Esse efeito espelho, ele serve para outros aspectos. Se eu fumo na frente dos meus filhos, boas chances dele fumar. Se eu bebo indistintamente diferente dos meus filhos, boas chances dele crescer e beber. Se eu estou sempre falando palavras de cunho racista perto do meu filho pequeno, ele provavelmente, porque é espelho, então ele vai se espelhar no meu comportamento. Se eu pratico atos de violência, né, indistintamente, seja dentro de casa, ou às vezes até de forma de se comportar de uma maneira violenta, o meu filho provavelmente vai fazer igual. Se eu tenho direção perigosa perto do meu filho, ele vai fazer igual. Eu tô falando filho, filha, pai, mãe, indistinto. Se eu tenho um hábito de fazer comentários desrespeitosos a respeito de qualquer situação, né? A respeito das pessoas, a respeito, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem, aquele carro velho ali, nossa, aquela pessoa. Eu vou passando essa questão para o meu filho. Desrespeito minorias, não desrespeito, né? As questões de gênero, desrespeito ao meio ambiente. Todos esses meus comportamentos de adulto, de pai, de mãe, de avô, de tio, de tia, do que quer que seja, se eu tenho esses comportamentos recorrentes na frente das crianças que eu sou responsável pela sua criação, enormes chances delas terem o mesmo comportamento que eu estou demonstrando, que eu estou espelhando para elas. Existe um videozinho, gente, muito interessante na internet, bem curto, é um vídeo que dura exatamente 1 minuto. Ele se chama Children's See, Children's Do. Criança vê, criança faz. Se vocês digitarem no Google, no YouTube, criança vê, criança faz, acho que já chega nesse vídeo aí. Ou então Children's See, Children's Do. Ou Children, acho que não é Children's, não é no plural não. Tá falando o seguinte, ele mostra, então a palavra só mostra, né? Todos os comportamentos errados de um adulto na frente das crianças, as crianças fazendo exatamente o mesmo. Yuri, legal, entendi aqui o que você falou, tá? Estou refinando o assunto do celular. O vício são de ambos, exatamente. É exatamente a pergunta que eu trago hoje em forma de tema de live. O vício é dele ou é meu também? Nesse momento eu saí um pouco para falar da tela, estou falando de vício de um modo geral, de comportamento de um modo geral, nem estou falando de vício, estou falando de comportamento, mas que os meus comportamentos são passados para as crianças. Por exemplo, eu me considero uma pessoa ética, mas às vezes eu não tenho um comportamento ético. Eu falo para os meus filhos, vamos economizar água, não pode mentir, mas eu falo isso, meu discurso é uma, a minha prática é outra. Se o adulto que faz isso, que tem esse discurso desconectado da prática, não faz sentido para a criança, porque ele está vendo. Pode até estar ouvindo uma coisa, mas ele está vendo outra. Então, o seu comportamento vai passando para as crianças. Eu vou sempre olhando aqui para ver se tem algum comentário, tá? Mas voltando a falar do celular, gente, se os pais, ou seja babá, vovó, quem passa boa parte do tempo cuidando de uma criança, e se ela passa boa parte desse tempo cuidando da criança, mas usando o celular, isso é um padrão que vai incutindo na criança. Lembra do espelho? Vai a mesma coisa. É normal eu estar o tempo todo com telas na mão, porque minha mãe fica, meu pai fica, minha babá fica, minha avó fica, minha professora fica, todo mundo fica, porque que eu, criança, que já tenho um celular na minha mão, não posso ficar também. Então a criança começa a achar que isso é normal, mas na verdade não é, a gente não pode normalizar.
né? O que é normal para uma criança? Vamos imaginar uma criança de 3, 4 anos. Quem que comentou agora há pouco que tem uma filha de 3 anos, né? Acho que foi a Ana. Se puder comentar um pouco como é que é, né? Como é que é a rotina da sua filhinha. O normal para uma criança, gente, é ter momentos de conexão com a natureza, poder brincar um pouco ao ar livre, explorar o que está à sua volta, mesmo que se não for, né, todos os dias, possibilidade de estar junto à natureza, nas brincadeiras dentro de casa, fazer descobertas, experimentos, e esse deve ser o desejo da criança. E dependendo da idade, claro que ela vai usar o celular também, com limites. Eu não vou voltar aqui no assunto do que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala de idades, né? Mas tem nas minhas lives anteriores, no meu Instagram tem muito isso. Ou também é só dar um Google aí, Sociedade Brasileira de Pediatria, recomendação de tempo de uso de telas. Tem tempo, pode usar, mas com controle, com limitação de tempo. O que não pode é padronizar. O padrão da minha vida é o padrão de vida do adulto que cuida de mim, que é telas o tempo todo. Esteja eu trabalhando, esteja eu me distraindo, ou vendo rede social, ou mandando mensagem, ou, né, enfim, o que quer que seja. Esse é o padrão que eu estou impondo ou mostrando como sendo o padrão normal para uma criança no momento que eu estou cuidando dela, no momento que eu deveria estar interagindo com ela. E assim, se tem alguém aqui, será que está pela primeira vez me ouvindo? Se tiver, me dá um alôzinho aqui. Olha, não sabia disso. O filho do Marco Mion teve que chamar a atenção do pai porque ele não dava atenção para ele. Provavelmente eu esqueci o nome do filho dele. O autista, né? Que ele divulga muito a causa do autista, a questão do espectro autista, porque o Marcos Mion tem um menino que é um autista bem, né, grau 2 ou 3. Eu não lembro o nome do menino do Marcos Mion, se é esse mesmo, Yuri, confirma pra mim. Mas eu tô perguntando aqui, gente, se alguém está me ouvindo pela primeira vez, porque eu vou falar um assunto que eu já falei quase em todas as lives, eu não quero ficar repetitiva, mas se tem alguém que tá aqui pela primeira vez, só um minutinho, me fala por que eu tô fazendo essa pergunta, porque eu quero fazer um comentário aqui que vai fazer sentido, principalmente para quem tá me ouvindo pela primeira vez. Eu vou ler o comentário aqui da Leonina. Eu consegui levar 4 crianças para curtir parques, ensinei a subir árvores, gravarem esses momentos para mostrar para as primas que trabalhavam e eu só tenho uma menina. Olha, parabéns, super louvável. Eu sou uma tia-avó e uma avó que faz bastante esse esforço, porque na verdade, gente, é um esforço, não é fácil, não é do nosso dia a dia, catar a criançada e levar para o parque, mas eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu junto e faço esse esforço coletivo para que eles tenham esses momentos. Se nós adultos, como a Leonina está falando, se nós adultos não proporcionarmos, eles não vão sozinhos, até porque o mundo está muito mudado, muito difícil, não tem tão perto da nossa casa, dependendo do lugar que mora, nem tem que ter às vezes um esforço de locomoção. Então, há de se ter um esforço de nós adultos para promover esses momentos de conexão com a natureza, mas principalmente esses momentos de desconexão com o celular. É disso que eu estou, né, falando o tempo todo. Por mais que possa parecer que eu dei voltas, é disso que eu tô falando. As crianças precisam se desconectar, precisam, se estão viciadas, precisa combater esse vício. Mas como é que eu, mãe, vou combater o vício em telas do meu filho ou da minha filha, se eu mesmo nunca deixo o celular? Ah, mas eu trabalho. Mas você trabalha 24 horas ou 18 horas? Normalmente não. Todos temos um tempo de trabalho e um tempo de descanso, de lazer. A gente sabe que a pandemia piorou muito, né? Uma série de questões, mas a gente tem que ir se impondo para tentar dar um pouco de normalidade de vida para as nossas crianças. Como é que é? Fui criticada quando entrei no mercado para que cada um pegasse um docinho. Precisei dizer, não. Eu só posso ter sobrinhos primos. Ah, entendi. É, legal. Bom, por que eu tô fazendo pergunta se tem alguém que é a primeira vez? Ah, a Leonina respondeu a primeira vez. Leonina, por que eu tô fazendo essa pergunta? Que é muito importante que você que tá me ouvindo pela primeira vez, e as pessoas que estão aqui, que acho que já me ouviram, né, quase todo domingo, não se trata de negar a tecnologia, não, que seria uma espécie de
tecnofobia ou fobia à tecnologia, aversão à tecnologia. Não é isso. A questão é adequar o uso da tecnologia à idade da criança e adequar o tempo que é permitido, que é recomendado para que ela tenha outras experiências. De novo, como é que eu, adulto, viciado em telas, daqui a pouco eu vou falar de algumas pesquisas que mostram o tempo que nós, adultos brasileiros, ficamos em telas, para ver como isso está impactando a vida das nossas crianças. Por isso que eu faço a pergunta, se é a primeira vez, porque quem está pela primeira vez talvez não tenha me ouvido e não tenha ouvido esse termo. Não é tecnofobia, é adequar o uso das telas, das tecnologias digitais, mais especificamente que mais a gente usa, os celulares, os smartphones, os tablets, muitas crianças usam, a idade deles e é o tempo recomendado para a idade deles. Vocês já sabem, já estão cansados de me ouvir falar, a Leonina talvez não, 0 de telas para bebês, até 2 anos, a partir de 2 anos, um pouquinho só por dia, e eu ainda falo o seguinte, se teu filho ficou até 2 anos, você nunca deu telas, ele fez 2 anos ontem, hoje você já vai dar um celular na mão dele, minha pergunta é pra quê? Se você conseguiu, né, ficar, porque tem mãe que fala pra mim que é muito sacrifício, que está conseguindo deixar o filho sem tela com muito esforço, mas que conseguiu até 2 anos e meio, então, estica mais um pouquinho. O recomendado pela sociedade brasileira é até 2 anos. Os estudos franceses do livro que eu li, da Fábrica de Cretinos Digitais, fala até 6 anos. E os 6 anos que o Michel Desmourget fala é o momento que bate exatamente com a primeira infância. Ou seja, para que nesse período tão importante de tanto conhecimento, de tanta florescimento cerebral, vamos dizer assim, para homenagear a primavera eu usei esse termo, né? Florescimento cerebral da criança, eu vou dar telas para ela, sendo que as telas limitam. Tem um monte de mãe que fala assim, mas meu filho aprendeu contar até 1000 em inglês, aprendeu... Para quê? Se ele tem 2 anos, 3 anos de idade, ele precisa brincar, ele precisa conviver, ele precisa olho no olho, ele não precisa disso. Então, só para não fugir muito do assunto, voltando a falar, muitas vezes a criança está viciada em tela sim, porque eu ou estou viciada, eu mãe, eu pai, eu avô, estou viciada, ou mesmo que eu não esteja, eu tô achando que não tem problema nenhum ela ficar o tempo todo. Tem gente que me fala o seguinte, tem pessoas que fazem os comentários muito duros uns com os outros, de vez em quando até briga no meu Instagram. Tem mãe que fala assim, é mãe que não quer ter trabalho, por isso que dá as telas pro filho. Aí tem mãe que rebate, não é isso, é que eu não tenho tempo, eu não tenho com quem contar. Então assim, tem outras possibilidades, eu sempre falo isso, não é questão de ficar um atacando o outro, né? Eu tento sempre contornar ali, mas é questão de que você tem outras possibilidades. Tem uma mãe que falou assim, a tela ajuda e muito, ajuda momentaneamente, mas e o depois? Pra criança ficar viciada, gente, num minutinho. Eu conheço mães que me falam assim, até os 10 anos meu filho nunca pegou no celular. Pegou com 11, começou e hoje não quer fazer outra coisa. Então, porque quando pegou pela primeira vez, não houve limite, não houve dosagem do adulto responsável pela orientação dessa criança. Deixa eu ler mais um comentário aqui, gente, pra gente adiantar. Adoro. Então, ontem conversei com uma moça que diz que o filho de 10 anos é uma criança estranha, porque não gosta de celular nem de ver, prefere correr na rua, soltar pipa. Estranhos são os outros, né? Estranhos somos nós que ficamos tanto tempo no celular. Esse é o normal. Você falou exatamente o que eu falei no comecinho da live. O normal para uma criança, interagir com a natureza, interagir com os outros, é correr na rua, soltar pipa, subir em árvore, cair, ralar o joelho, até quebrar um pé. Tomara que não, mas isso acontece porque eles estão vivenciando. Esses dias eu não sei onde eu li uma coisa muito absurda, que um determinado ortopedista comemorou, porque chegou no hospital, que ele trabalha com uma criança com o pé quebrado, estava andando de bicicleta, ele falou, não sei nem quanto tempo que faz que eu não conserto uma criança quebrada por causa de bicicleta, porque nas telas eles não caem e se machucam, né? Se machucam de outras formas, não vou entrar nesse assunto hoje, mas não pense que elas são inofensivas, porque elas não são. Bom, continuando aqui, deixa eu só ver se não tem mais nenhum comentário, para eu não... Ai, a minha amiga Josi, oi Josi, que bom que você tá aqui. O Pietro tá aí? Me dá um alôzinho se o Pietro tá aqui, estiver aqui, tá bom?
Eu tenho uma amiga que mora em BH, que pai só deixa ficar 30 minutos no celular. Perfeito. Exatamente isso, Yuri. É combinado. Filho, você pode ficar no celular. Tem pai que fala pra mim assim, se eu não der o celular pro meu filho, ele vai ficar atrasado, ele vai ficar por fora. Não, até porque ele vai ter tempo depois. Pra idade, se ele tiver uma idade, pode deixar. O que não pode deixar só no celular. Como eu já relatei aqui várias vezes, eu vou só fazer alguns comentários muito em respeito à Leonina, que estava aqui pela primeira vez. Mas eu falei em umas 2, 3 lives atrás, Leonina, que eu conversei com uma pediatra e que ela me disse o seguinte, porque eu falei que eu sei de casos de crianças, adolescentes que ficam 7, 8 horas frente às telas, algumas até durante a semana, todos os dias, e algumas final de semana. Ela falou que ela já atendeu um adolescente de 14 anos que havia ficado 16 horas frente às telas, ou seja, é fora do padrão, não é normal que uma pessoa que viva, né, num dia de 24 horas fique 16 frente às telas. Alguma coisa está errada, nós temos que intervir. E nesse momento, e principalmente nesse dia que eu estou falando hoje, essa intervenção pode passar por mim mãe, por mim cuidadora, por mim responsável, legal ou não legal, mas responsável pela criança naquele período, tá? Então, muitas vezes o vício da minha filha, do meu filho, está passando pelo meu vício. E assim, né, os adultos, nós precisamos aproveitar as oportunidades que a gente tem, pouco tempo que tem, para oferecer tempo de qualidade e oportunidades para as crianças, né? Por exemplo, tem gente que mora perto da escola, tentar ou ir ou voltar até para a escola para ter um pouquinho de contato aí, se não for com a natureza, mas pelo menos com a cidade. Tem uma teoria que fala que as crianças nossas vivem no mundo das caixas, que elas ficam na caixa casa, saem da caixa casa, entram na caixa carro ou ônibus, porque pouquíssimas vão para a escola a pé, e chegam na escola e vão para a escola caixa, porque as escolas muitas vezes são emparedadas, com muito cimento, com pouco verde ou zero verde, então que as crianças ficam sempre muito encaixotadas, além de não desenvolver uma série de possibilidades, elas vão ficando cada vez mais irritadas, e o tempo que estão em casa, na caixa casa, estão na caixa casa, nas telas. Obrigada, Thalita, adoro esses comentários, assim, enchem meu coração de esperança. Sem filho, mas vidrada na live. A gente pode não ser mãe, mas é vó, é tia, é um monte de coisa, é professora. Sempre tem uma criança que a gente, né, tem os olhares em cima. Tem gente que fala assim, você não deve ter filho. Eu falo, eu sou avó. Eu já passei da fase, agora eu sou avó, né? Então eu tenho a preocupação com os meus netos, com os meus sobrinhos netos, com os afilhados. Sempre fui de família grande, então assim, eu tive muita criança para me preocupar. Agora eu tô na fase dos netos e sobrinhos netos. Então mesmo que a gente não tenha filhos, a gente sempre tem alguém. E hoje em especial, Thalita, muito interessante o seu comentário, porque eu tô falando mais da gente adulto que das crianças. Mas de qualquer maneira, obrigada pelo seu comentário super mega carinhoso aí, fico super feliz. Passear no final de semana, hoje foi um dia lindo, né? Um dia maravilhoso aqui, tava muito bonito, mas tava quente que eu não aguentei ficar, né, muito tempo no sol, acabei tendo que entrar, mas assim, para fazer outras coisas. Se a pessoa num domingo que nem hoje, quem ficou em casa hoje maratonando Netflix ou maratonando qualquer coisa, Globoplay ou qualquer outro canal de streaming, quem fez isso, que tem criança, tá incutindo na cabecinha da sua criança que esse é o padrão, domingo de sol, mas vamos ficar todo mundo em casa. Hoje talvez tenha sido meio fora do normal por causa desse calor excessivo, mas um domingo normal, que não tá tão calor assim, ficar em casa, né? Gente, o dia só tem 24 horas, como é que eu vou ficar 6, 8 horas frente às telas assistindo um filme, ou frente às telas jogando, ou frente às telas rede social? A infância é muito curta. Quem aqui tem filho pequeno? Ai, Pietro lindo, depois a tia quer conversar com você, com a mamãe, tá bom? O Pietro é meu amigo querido lá do Rio de Janeiro, eu não os conheço pessoalmente, mas a gente ficou muito amigo aqui das telas, e tô adorando conversar com ele, com a mãe dele. Que bom que você tá aqui, fico muito feliz que você está aqui acompanhando. Você acredita que daqui a pouco eu vou falar de você? Tá aqui preparado na minha fala que eu vou contar, não de você, mas eu vou contar um exemplo que a sua mãe me contou. Gente, é só uma observação aqui, eu estudo, viu, para fazer a live, eu passo às vezes
umas 3, 4 horas do meu domingo nas telas, estudando, e faço com muito carinho, preparando para estar aqui com vocês à noite. Então hoje, quando eu estava preparando essa live, eu lembrei da história que a mãe do Pedro me contou, por isso que eu perguntei se ele tá aqui. A Ana Neves, minha filha só pega o celular para tirar foto. Ela fala, mamãe, quero tirar uma selfie. Ela nem sabe que dá para fazer outras coisas para o celular, só serve para tirar foto. A gente sempre acha até que é bonitinho, e é bonitinho mesmo, mas a gente tem que tomar um cuidado, porque esse é o padrão que tá na cabecinha deles, porque a gente é a geração selfie, né? A qualquer momento, a gente tira uma selfie, então isso vai passando pra cabeça deles. E não tem problema, o que não pode é o excesso, o que não pode é só isso. O que não pode, o que a gente precisa é de outras coisas. Ana, que idade tem a sua filhinha? Por que eu tô fazendo essa pergunta pra você, Ana? Porque eu gosto de falar, não é duro, mas eu falo, né? Quem tem recém-nascido em casa, ele só vai durar 28 dias, bebê por 2 anos e criança por 12. Só acabou. Quem só teve um filho, é só isso que vai ter de criança na vida para cuidar. Depois não tem volta, daqui a pouco sai de casa, vai estudar, vai trabalhar, acabou a infância, né? E aí, quanto tempo que às vezes nós adultos perdemos de conexão por conta das telas? No passado os motivos eram outros, né? As gerações pós-guerra que trabalhavam demais, aquele chamado de geração baby boomer, que era a geração que queria trabalhar, morrer de trabalhar. Hoje a gente está vivendo outro momento, que os jovens são os millennials, que a lógica deles é outra, a lógica deles são as telas, mas estão deixando de ter conexão com as pessoas. Muitos preferem ter conexões virtuais do que conexões reais. Os nossos filhos, eu não tenho a menor dúvida do que eu estou falando, estão crescendo num mundo totalmente digital, com milhões de benefícios, milhões de coisas a gente conseguiu. Eu não vou nem citar exemplos, porque são tantos que fica difícil até de eu escolher. Mas existe, isso seria o bônus que a gente está ganhando, mas existe o ônus. As nossas crianças estão recebendo um ônus muito grande por viverem nesse mundo tão digital, que é a falta de conexão, que é a falta de convivência, de interação. Semana passada eu falei muito rapidamente, eu falei que eu vou me preparar melhor, vou estudar melhor, vou falar, daqui uns domingos eu vou fazer uma live falando sobre, né, os hormônios, os neurotransmissores, a dopamina, a ocitocina, o quanto que conviver, ou melhor, o quanto que não conviver não produz a ocitocina, que a gente pode dizer que é o hormônio do amor, do afago, do afeto, da mãe quando está amamentando. As crianças que estão vivendo sem isso, elas estão sofrendo muito, porque elas estão se tornando mais frias. A gente vê, né, exemplos acontecendo, liga a televisão, você vai ver coisas, né, pesadas que acontecem envolvendo crianças e adolescentes por frieza, por falta de empatia, por falta de um olhar solidário das crianças, dos adolescentes com o próximo. As telas estão causando isso, inclusive. Então, como eu falei, do ônus e do bônus, né? Essa prioridade que as nossas crianças têm pelos dispositivos eletrônicos diz muito sobre como nós vemos os dispositivos eletrônicos na nossa vida. Afinal, voltando lá, né? Nós somos o exemplo. Eles se adaptam à realidade que eles vivem, que eles veem, que eles vivenciam. Se nas minhas horas vagas, né, aí eu sei que cada realidade é de um jeito, né, as pessoas têm vidas muito complicadas, mas assim, vamos imaginar que eu tenho uma horinha, uma 2 horinhas vagas pelo meu dia ali, que eu posso estar perto das crianças, ou mesmo que eu possa não estar interagindo com elas, mas que eu esteja perto delas. Qual que é a minha preferência? Pegar um celular ou sentar e de repente jogar um xadrez, se eu não tenho hábito, de repente tentar aprender, que possa envolver as crianças, ou qualquer um jogo de tabuleiro mais simples, né, dama. Gente, já jogaram Uno com as crianças? Coisa mais gostosa jogar Uno com as crianças, como eles gostam. E aqui chegou o momento que eu vou falar do meu amiguinho aqui, né, que a mamãe me contou uma história linda, que deu um banco imobiliário pro Pietro, foi isso, né? E que ele amou. Né, gosta tanto de videogame, mas descobriu num jogo, um jogo super antigo, que eu não sei nem quantos anos tem, Banco Imobiliário, que ele adorou e que envolveu um monte de gente, tudo brincando. Então, olha que legal. Gente, é sair um pouco do padrão, mudar a forma, sair, sabe aquela coisa de sair, ficar fora da casinha, sair fora
perdão do pleonasmo, desculpa, gente, sair um pouco da casinha para ter outras possibilidades, outros comportamentos que podem ir virando padrão, tá? Deixa eu só ler aqui o comentário da Thalita. Que legal, Thalita. Tenho sobrinhos e estudo pedagogia. Thalita, eu sou pedagoga há 37 anos. Parabéns pela sua escolha. Se precisar de alguma coisa, de algum material, me manda depois no direct aqui. Gosto muito da minha profissão. Eu falo que a pedagogia me abriu portas para o mundo. Tá? É um curso muito amplo e muito bacana, e eu já dei aula no curso de pedagogia, gosto muito e tenho sempre muita coisa assim para, se puder contribuir de alguma forma. Tem algumas meninas que me mandam mensagem, eu mando referências para TCC, já tenho ajudado algumas pedagogas aí mesmo que à distância, tá bem? Voltando a falar, né, do Uno, do banco imobiliário, do xadrez, da dama, do dominó, de qualquer outro jogo. Isso pode entrar na vida, no radar dos seus filhos, como uma atividade a se fazer e não só pegar o celular o tempo todo, que é o que os nossos adolescentes e jovens estão fazendo. Então, nós adultos, né? Até tem adolescente aqui hoje assistindo, mas nós adultos, a gente ir favorecendo esses momentos. Ah lá, o vício. Adorei, Jojo, ganhei meu domingo. Ganhei o meu domingo com o seu comentário. O nosso vício agora é o banco imobiliário. Ficamos horas maratonando. Ai, que delícia. Que felicidade que eu tô de saber disso. Tá? Até por conta de tudo que a gente já conversou. É isso, gente. É esforço. Não é fácil, né? Teve que bolar o que seria, será que ele ia gostar? Exige esforço. Hoje mamãe mandou uma mensagem assim pra mamãe, não, falo mãe, mas desculpa. Alguém mandou uma mensagem assim. Porque logo no comecinho do meu Instagram tá dizendo: ajuda mães a eliminarem o vício em telas de seus filhos. Aí alguém me escreveu assim, não vou lembrar as palavras, mas tarefa difícil. Não foi bem isso, mas mais ou menos tarefa difícil. Eu respondi: difícil, sim, mas não impossível. Eu diria desafiadora. E na verdade é isso, é desafiador ir diminuindo a quantidade de horas de telas das nossas crianças e ir revertendo, invertendo e colocando outras coisas, alterando os níveis de dopamina no cérebro das crianças para que elas gostem de outras coisas que não só tela. E o quanto que isso passa por mim mãe, por mim pai, por mim mãe, avó, por mim adulto que cuida da criança, que fica com a criança, mesmo que não seja criança tão pequena. Você falou fazendo live com uniforme aparecendo, não entendi. Uniforme, aparecendo uniforme o quê? Da escola? Eu não tenho informação sobre isso, acho que não tem problema, tá? Mas eu não tenho essa informação. Só se for outro tipo de coisa, se você quiser dar um pouco mais de informação, Yuri, que eu não entendi. Deixa eu ler mais um comentário aqui. Que legal. A Ana mora em cidade de praia, né? Moro numa cidade com muita praia, muita natureza, sempre levo minha filha. Ela ama e eu incentivo muito. Até no frio ela quer ir pra praia. Conexão com a natureza. A filhinha de 3 anos da Ana. Que legal, Ana. Que legal. Parabéns. Gente, claro que num domingo, vamos tirar hoje que hoje estava fora do padrão, mas num domingo, que vontade de ficar em casa, vontade de descansar. Deixa meu filho lá no quarto, ele fica lá no celular dele, eu fico aqui na minha cama, descansando, fazendo minhas coisas, lavando roupa, limpando a casa. É mais cômodo, mas não é o melhor, tá? Então é essa virada de chave que passa muito por nós. Eles vão assimilando outras tarefas conforme a gente for invertendo esse ritmo. Eu não acredito que eu tô falando há 41 minutos. Então, um minutinho. Agora, gente, se qualquer oportunidade que eu, mãe, ou eu, pai, tenho, sentar um pouquinho, cato o celular e vou lá fazer a rolagem infinita lá, né? Esse tal da rolagem infinita, que se você, por exemplo, TikTok, se você não parar, ele não para também. É infinito as possibilidades do que você tá vendo. Por isso tem gente que fala que fica 3, 4 horas fácil frente ao TikTok. Né? Se qualquer oportunidade que eu, adulto, tenho, eu pego no meu celular e fico ali, ou frente à televisão, como é que eu espero que minha criança, meu filho, a criança que eu estou cuidando, enfim, né, qualquer que seja o grau de relação que eu tenho, como é que eu imagino que ele vai fazer outra coisa? Esse é o padrão que eu, adulto, estou impondo para o meu filho, para a criança que eu sou responsável.
É da escola. Ah, tá, entendi. Não sei te responder, Yuri, se tem algum problema, tá? Sinceramente, não sei, não. Que legal. Que lindo o seu comentário. Para mim tem sido difícil, mas é um dia após o outro, nada impossível. Se não fizermos pelos filhos, ninguém vai fazer. Ó, podia até terminar a live agora com um coração pra Jo, que tá mandando um monte de coração pra mim aqui, que eu tô amando, tá? Amando o que você tá me falando, essa nossa possibilidade de troca aqui. Porque é isso, gente. É sacrificado. Não é fácil, eu falo que precisa de disposição e disponibilidade, que não são a mesma coisa. Eu tenho que querer, eu tenho que estar disposta e tenho que dispor do meu tempo para fazer, para virar a chave do meu filho viciado e minha, eu mesma viciado. Antes da gente pegar um celular, né? Vou sentar, lavei a louça, agora acabei de fazer a janta, todo mundo jantou, lavei a louça, agora eu vou descansar, pega o celular. A pergunta é, eu preciso mesmo do celular naquele momento? Eu uso ou eu sou usada pelo smartphone? Olha, presta bem atenção nessa pergunta que eu tô fazendo, né? Eu uso ou eu sou usada? Eu pego e vou ver, ou eu pego a cada instante que chega alguma coisa? Eu falo muito isso, eu falo isso até pro meu marido. Eu não sou pautada pelo celular. E olha que eu uso bastante, porque na verdade hoje eu trabalho com isso. Mas eu tento ter horas para responder para as pessoas, horas para programar a live, horas para programar outras coisas que eu faço, né, no mundo digital e horas para eu fazer minhas coisas da minha vida normal. Normal não, porque isso aqui não é normal, né? Mas as outras coisas que eu faço da vida, eu dou palestra, então. Mas assim, eu tento ter um cronograma, mais ou menos, desde que eu me aposentei, né, que eu tô mais nessa vida mais digital. Mas, por exemplo, às vezes meu marido me manda um vídeo. WhatsApp. Tem 30 segundos ele fala, você já viu o vídeo que eu te mandei? Eu falo, claro que não. Ele fica bravo comigo. Eu não sou pautada pelo celular. Caiu ali, eu já... Não, eu vou a hora que eu puder, eu reservo um tempinho do meu dia, às vezes eu nem leio, às vezes eu nem vejo, fico acumulando vídeos depois de muito tempo que eu assisto 3, 4 vídeos que estão parados ali, às vezes até mais, tá? Essa é que é a diferença, eu pauto e eu sou pautado, né? Eu tô fazendo a minha coisa, qualquer coisa minha, paro para responder a cada mensagem. Ou não, eu respondo a hora que eu estiver programada. Então, isso é simples, gente, mas é uma viradinha de chave muito fácil aí. Fácil não é, mas que pode acontecer. Voltando a falar do vício nosso, adulto, eu vou falar de 2 pesquisas, né? Uma pesquisa é um app, um aplicativo ANI. Se vocês digitarem no Google, vocês vão lá. App ANNIE. ANNIE. Ele fala que fez uma pesquisa com 17 países. O Brasil é o primeiro país no mundo em acesso a redes sociais. Fala que o Brasil gosta de ser o primeiro, né? Seja pro bem ou seja pro mal. Então esse é mais um título que a gente recebeu. O país que mais passa horas do seu dia frente às redes sociais e frente aos aplicativos de mensagem. Esse é um dado. Aí a gente gasta cerca de 5 horas e meia e na maioria, que eu já falei, né, com redes sociais e aplicativo de mensagem. Aí tem um outro levantamento de abril desse ano, né, bem recente, desculpa, mas eu não consigo ler aqui, deixa eu ver. Electronics Hub, de 25 de abril desse ano. Que nós, brasileiros... eu tô rindo porque parece... Dá vontade de chorar, mas eu tô rindo. Que nós passamos em média, 16 horas do dia acordado. O dia tem 24 horas, a gente dorme 8, que a gente não dorme, porque as telas também atrapalham muito a qualidade do nosso sono, das nossas crianças mais ainda. Mas vamos imaginar que numa situação normal, 24 horas, 8 eu durmo, 16 eu fico acordado. Dessas 16 horas, nós gastamos aproximadamente 9 olhando para a tela de um computador do celular. Aqui ele não faz a distinção se é trabalhando ou trabalhando e se divertindo, se distraindo, mas 9 horas. Ou seja, a gente fica 57% do nosso tempo útil, porque se a gente dorme 8, do que sobra, desse tempo que sobra, 57% desse tempo frente às telas. Como é que se dá o vício, gente? Como é que a gente se vicia em tela? Semana que vem eu vou fazer uma live
falando mais especificamente isso, sobre como se dá o vício no cérebro. Mas vou só antecipar, é por causa da dopamina, né, que é um neurotransmissor, eu já falei dela, mas semana que vem eu vou falar um pouco mais especificamente, né, que existe uma situação, uma deixa, um gatilho, que pode, né, estar provocando estresse ou tédio, eu faço alguma coisa que me leve a uma rotina, e essa rotina me dá uma sensação de bem-estar. Então é um loop do hábito, né, a deixa, o gatilho, de repente o tédio, eu pego o celular, fico horas ali, crio essa rotina de ficar horas no celular, isso me dá uma sensação de bem-estar, porque a dopamina, né, injetada o tempo todo no cérebro, me dá uma sensação de bem-estar, e eu quero cada vez mais, e isso vai se tornando um vício, porque me dá uma boa sensação, uma sensação de bem-estar. Acontece que, quanto mais eu quero, quanto mais eu recebo dopamina, mais eu quero. Então vai se tornando, a gente vai se tornando insaciável. O vício, gente, sempre existiu no mundo adulto, né? Não, ninguém é moralista aqui para dizer, nós vivemos no mundo, né? Cada um faz o que bem entende da sua vida. Mas a gente, adulto, tem o vício em telas, o vício em bebida, em droga, em jogo. Isso é comum no mundo adulto. Agora a gente está vendo isso no mundo infantil. As nossas crianças viciadas em telas, em função dessa questão da dopamina, mas muito reforçada pelo meu vício, meu de adulto. Vou ler 3 comentáriozinhos que eu recebi essa semana, obviamente preservando, né, as pessoas que fizeram. Lembra que eu falei que às vezes tem até umas brigazinhas assim, né? Uma mãe fez o seguinte comentário. Uma mãe não, uma pessoa. É verdade, que falando da questão do 0 de telas até os 2 anos. Porém, é mais prático para as mães ficarem cada um com seu celular. Pode até faltar o leite, o pão, mas o celular todos têm que ter. Achei exagerado, mas assim, para demonstrar como tá na cabeça de muitas pessoas que o vício tá generalizado, né? Inclusive nos adultos. Não tô dizendo que eu concordo, que eu discordo, tô só dizendo aqui a respeito, né, dessa visão, né, de que tá todo mundo viciado. Esse comentário eu recebi ontem, mas eu achei muito interessante. É de um cirurgião, não vou também dar muitos detalhes, mas ele falou o seguinte, que na especialidade dele, ele sofre muito essa questão direta com excesso de dopamina, que faz com que a especialidade médica dele tenha que atuar muito, porque os pacientes que ele recebe são muito viciados em dopamina pelas telas, adulto, falando de questões de, né, médicas. E um terceiro, esse comentário me preocupou um pouco, tá? Não vou dizer onde é, que também não sei, mas ela diz que ela ouve do filho dela, como foi a aula? Foi normal, mas porque os professores ficaram todos no celular, nós também ficamos, então foi para cumprir tabela. Eu fiquei muito assustada, né, dizer que o professor fica em sala de aula, então a gente também sabe que em alguns casos isso acontece. Você que é mãe, que tem filho em idade escolar, acompanhe isso, tá? Não deve ser, cai na mesma questão que eu falei desde o início, o padrão que a gente está impondo para as crianças que eles estão repetindo. Então o menino, a mãe me trouxe essa informação. Pergunta para o filho como foi a aula, foi normal, que os professores não saem do celular, nós também não, então ficou todo mundo no celular. Escola, gente. Então, mães, fiquem bem atentas nessa questão. Chegando já perto de concluir a nossa live, né, e voltando a falar de vício, tem várias frases, né, que do tempo das nossas mães, né, ou até das avós de vocês, muitos de vocês são muito jovenzinhos ainda. As coisas que eu ouvi minha mãe falando na minha infância, o exemplo vale mais do que 1000 palavras, a fruta não cai longe do pé, filho de peixe, peixinho é, e o jeito que você trata as pessoas diz muito mais sobre quem você é. Então, as crianças aprendem pelo exemplo, pelo bom exemplo e pelo mau exemplo. Mas eu também eu sempre falo que eu não gosto de vir aqui despejar um monte de coisa, né, deixar vocês até de certa forma preocupados, ir embora, né, tomar meu banho, descansar. Eu gosto sempre de trazer alguma esperança. Então, assim, mãe que tá passando com essa questão de vício em telas, tem como ir fazendo coisas devagar, como a Jo acabou de falar tão sabiamente, né? É um dia de cada vez, mas a gente vai fazendo coisas em família. Tirar o vício em telas
das crianças ou da gente mesmo, gente, principalmente das crianças, ele precisa ser um projeto de família. Dificilmente você vai conseguir sozinho. Família é as pessoas que vivem com você na mesma casa. Se você vive só com seu filho, é seu e do seu filho, né? Mas não tente fazer isso sozinho. Então, começa por repensar o seu uso incessante na frente dos seus filhos. Toda hora que eu vou precisar, que eu vou pegar o celular na frente deles, pensa, eu preciso mesmo? Para não levar uma chamada de atenção, como as duas mães aqui falaram, que os filhos chamam atenção, ou para não levar na cara o que a médica, que eu falei para vocês que a médica ouviu, né? Que você é hipócrita, mãe, você fala que não pode, mas você também tá. Ter combinados com eles, né? Tem hora para usar, mas tem hora para acessar. A gente precisa criar as nossas crianças seguras digitalmente falando. Elas precisam usar, sim, com consciência, com horário, mas principalmente sabendo o que tem do outro lado da tela. Não é dar um celular na mão de uma criança de 8 anos indistintamente, com acesso irrestrito à internet, é como se você estivesse dando um carro para quem não tem carta e não sabe dirigir. É a mesma coisa, os riscos são os mesmos, tá? Então, combine com ele. Você pode usar assim, você pode jogar seu Nintendo, eu brinco com os meus sobrinhos netos e com o meu neto. Eu não entendo nada do que vocês estão falando aí. Agora chega, já não é mais hora de Nintendo e vamos partir para outras coisas. Hora, combinado, combinem com eles. Tal hora pode, tal hora não pode. Durante a semana não pode, no final de semana, enfim, cada um, né? Cada um com seu cada um, na sua família aí, vê o que é melhor. E momentos em família sem tela, gente. Não gostaria de imaginar que ninguém que está me acompanhando aqui, me escutando, né, há 55 minutos, nem eu tô acreditando que eu tô falando tudo isso, que ainda vai pro restaurante, cada um pega sua tela de celular e fica sem conversar. Ou que vão fazer um passeio de final de semana e que todo mundo fica no celular e nem se incomoda, né, com a natureza, com o que quer que esteja vendo. Tente adotar outros hábitos, né, o banco imobiliário, leitura, jogos de tabuleiro, atividade esportiva, atividade cultural, leva a criançada no cinema, no parque, no teatro, vai dando outras possibilidades para eles. Palavra cruzada, eu adoro palavra cruzada, nossa, sou quase que eu sou viciada em palavra cruzada, mas é um momento que eu me saio, me desconecto um pouco e vou pensar em outras coisas. No próximo domingo, gente, eu vou entender um pouco mais como se dá o vício em telas. Eu falei muito superficialmente hoje, né? Como que a gente se vicia. Semana que vem eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá bem? Gente, muitíssimo obrigada a vocês que estiveram aqui, que participaram. Fiquei super mega feliz. Alguém falou meu Deus aqui, mas eu não entendi por quê. Boa noite, Jaqueline. Eu vou pro Rio sim, Jô, vamos combinar, tá bom? Mas vamos combinar também pra gente conversar mais tete a tete aqui mesmo, de maneira virtual. Eu só vou pro Rio quando parar de fazer calor. Eu não tô querendo ir nem pra São José, gente. Eu falei que eu vou ficar aqui essa semana até acalmar, aí eu vou pra São José. Porque 37 graus não dá, não. Eu sou branca transparente, nascida em Campos do Jordão. Imagina o sufoco que eu passo, né, no calorão. Gente, tô me despedindo, tô vendo aqui, quem quiser já gosta. Eu gosto de caça-palavras, legal, Yuri. Yuri, eu não consigo ver sua foto de perfil, mas eu tenho impressão que você... Depois eu vou olhar no seu perfil lá. Não consigo ver agora, que é muito pequena. Gente, acho que... legal. Felau Paulinho. Boa noite, primeira vez, gostei bastante. Legal, obrigada. Gente, agradeço imensamente a todos vocês que estiveram aqui. Domingo que vem tem mais. Quem precisar de qualquer coisa me manda mensagem. Agradeço os monte de coraçõezinhos que estão surgindo aqui pra mim. Falei que eu vou reclamar pro Instagram porque eu não vejo quem manda. Eu só vejo coraçãozinho, mãozinha. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Uma semana abençoada pra vocês. E vamos ficar firmes nessa tarefa aí de diminuir o tempo de telas das nossas crianças, mas os nossos também. Agora chega de telas por hoje. Pra mim deu. Tchau, boa noite, gente.